As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que deserdou, a mulher que desapareceu, perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece aos cristãos a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. A proposta está diante de nós. Os impedimentos estão a todo instante passando por nós, nos travando na caminhada. E o que precisamos, na verdade, é ter a consciência a cada dia desses obstáculos que encontramos na caminhada. Eles são, na verdade, objetivos pelos quais podemos amadurecer, podemos crescer, e esse é o objetivo pelo qual aqui estamos. Agradecer sempre é o que precisamos aprender, é o que precisamos buscar, para que possamos realmente fazer com que esses impedimentos se tornem, na verdade, alavancas para o nosso crescimento em direção à luz. Queremos agradecer mais uma vez aos amigos do mundo espiritual, ao Mestre Jesus e a todos aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados, que mais uma vez nos temos a oportunidade de, ouvindo uma palestra, um ensinamento, a nossa irmã Darlene vai nos ofertar. Que possamos com muita serenidade ter a paz e a consciência atenta para alcançarmos um degrau a mais nessa caminhada, sempre com gratidão e carinho. Que assim seja, Pai. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade da casa em abrir esse espaço para que possamos estudar juntos do que Deus, deixou de mais precioso para a gente, através de Jesus e seus ensinamentos. Que possamos voltar para os nossos lares hoje, como a irmã disse, repleto do alimento da alma, de tudo aquilo que a gente necessita nesse momento, porque Ele sabe, o que cada um aqui necessita. Vamos lá para o nosso estudo. Eu resolvi decidir separar o nosso estudo, com o tema espiritualidade na prática da saúde, em dois momentos, tá? Em dois tópicos. A influência da espiritualidade na nossa saúde e o outro, a prática da espiritualidade na área da saúde. Eu vim preparada para perguntar se aqui tem algum profissional de saúde, mas eu vou mudar minha pergunta. Eu quero saber quantos profissionais de saúde tem aqui, porque tem. Quem é daqui da área, que trabalha ou já trabalhou na área de saúde? Ok. Vamos lá. Segundo a visão espírita, a saúde deve ser compreendida de forma integral. Corpo, mente, emoções e espírito estão profundamente interligados.
Então, já não conseguimos mais, né, hoje, com base em muitos estudos, a gente dividir. Né? Nós somos um ser integral. Então, um influenciando no outro. E a gente vai discorrer isso aqui. Allan Kardec apresenta a ideia de que o ser humano é responsável pelo próprio progresso moral e emocional, e que pensamentos, sentimentos e atitudes influenciam diretamente no equilíbrio da vida. Olha que coisa linda, né? Que nós, cada um, é responsável pelo seu progresso, pela sua evolução. E que bom. Você imagina se eu dependesse do outro? E se o outro não quisesse, se o outro não se esforçasse, né? E se o outro não se importasse? Então, através do livre-arbítrio, as nossas escolhas, a gente está agindo, a gente está escolhendo, buscando o nosso progresso, a nossa evolução. Então, isso é uma dádiva de Deus na nossa vida, né? Mais uma das muitas que nós temos. Porque a gente pode olhar de duas formas, né? Nossa, que bom que eu sou a responsável, assumindo o protagonismo da minha vida, do meu processo evolutivo, ou, ai, que trabalho. Podia ser outro, né? O outro podia fazer as melhores escolhas e eu evoluir. Mas aí a gente fica à mercê das escolhas. Então, é uma dádiva de Deus, então, cada um ser responsável por si. Cada um ser responsável pela busca da evolução. E aqui eu vou usar um pouquinho da psicologia, tá? Vou puxar a brasa aí para a minha sardinha, para explicar um pouquinho, porque, assim, eu vou trazer a teoria, a gente vai estudando a teoria, mas eu gosto sempre de linkar de que forma eu pratico, de que forma eu posso fazer para poder chegar a essa evolução, para eu poder chegar a superar, né, as minhas dificuldades, os desafios, como o Dr. Giovanni falou na nossa leitura de hoje, porque eles existem, eles estão aí diariamente, às vezes um não espera o outro ir embora para poder vir, né, minha amiga? Então, cabe a gente ter, né, buscar entendimento, conhecimento, se estruturar para que a gente possa seguir. Vamos lá, dentro da psicologia existe um modelo que a gente chama de modelo cognitivo, onde explica o porquê que nós sentimos o que sentimos, o porquê que nós fazemos o que fazemos, porque muitas das vezes a gente busca ajuda com uma queixa no comportamento. Ah, eu estou muito explosivo, eu estou reativo, então eu estou isolando. Ou então no sentimento, eu ando muito ansioso, ou eu ando triste, ou qualquer coisa me deixa irritado. Só que olha lá, o sentimento e o comportamento é a cadeia final do que nos acontece. Determinada situação na nossa vida acontece, situações diversas, tá? E que eu me arrisco a dizer que a maioria a gente não tem controle delas. Estava vindo para o centro, o pneu do carro furou, né? No meio de uma reunião, minha bateria acabou. A escola do filho me ligou pedindo para que eu fosse lá. Enfim, a máquina de lavar estragou. Situações, tá? Das simples do cotidiano até as complexas. Alguém da família recebeu um diagnóstico desafiador, tá? Essa situação gera na gente um pensamento. Esse pensamento ele acontece de forma automática, segundo as nossas crenças, as nossas vivências, as nossas histórias. Só que é o que eu penso que gera o que eu sinto, que gera o que eu faço, como o meu corpo se comporta. Então, lembra aqui atrás, né, aqui em cima falando, né, das emoções, do comportamento, dos sentimentos? Então, a gente precisa criar, desenvolver, apurar a nossa habilidade de identificar o que a gente pensa, né, no vigiar e orai, porque é o que eu sustento de pensamento é que vai gerar as emoções que eu tenho e que vai gerar o comportamento que eu acabo tendo.
Então, para eu mudar o meu comportamento, né, passar por um processo de mudança de padrão de comportamento ou um padrão de sentimento negativo, eu preciso identificar qual é o meu padrão de pensamento. E aí, sim, a gente na psicologia fala assim, manejar, né, reestruturar, ressignificar. Como é que está o meu pensamento? E a gente, na nossa correria do dia a dia, no nosso piloto automático, é esse o termo. Às vezes, a gente tem dificuldade de entender, de identificar o que a gente está pensando. Porque a gente pensa o tempo inteiro. Né? A gente só tem a dificuldade de... será que é isso mesmo? Não, isso não tem cabimento, não. E substituir aquele pensamento naquele momento para que o meu padrão de sentimento modifique, para que o meu padrão de comportamento também se modifique. Ok? A Joana de Ângeles, linda, que nos traz lindas lições, né? Ela diz que através da psicologia profunda, através da psicologia espírita, aprofunda essa compreensão, mostrando que muito dos nossos sofrimentos físicos e emocionais estão ligados aos conflitos íntimos. Aquilo que dói lá no nosso íntimo. Às vezes aquela dor ali que só a gente, Deus, sabe. A dificuldade de autoconhecimento e aos padrões mentais e negativos. Lembra do padrão de pensamento que eu disse? Que gera o sentimento e o comportamento? Segundo ela, cuidar da saúde é também educar a mente e o coração. Então, novamente, né, com essa definição, Joana vem mostrar para a gente o quanto nós somos um ser integral. Saúde, né, emoções, a saúde, emoções, espírito, corpo. Eu ia pontuar uma coisa aqui, padrões. Autoconhecimento. O termo autoconhecimento. O quanto é importante esse processo e desafiador também. Por vezes, alguém pergunta, às vezes, para a gente assim, o que você faz que você gosta? E a gente se embaralha, né? A gente, não sei, eu gosto de ver minha filha feliz. O que você faz para você que você gosta? A gente se perde, às vezes, na função de mãe, de esposa, de marido, profissão, de filho. E o processo de autoconhecimento, ele é importante para que a gente possa destrinchar, entender todos esses nossos papéis que assumimos, né? Mas que a gente possa ver no nosso íntimo também o que me faz bem, o que me relaxa, o que me traz prazer, né? O que me tira do sério. E por que aquilo me tira do sério? Por que aquilo me relaxa? Às vezes a gente tem por hábito querer entender o porquê só daquilo que é ruim, né? Mas é importante a gente entender o porquê daquilo que é bom. O paciente chega no consultório, às vezes, para mim, é assim. E aí, como é que foi sua semana? Nossa, semana foi pesada. E facilmente ele me dá uma lista de questões que aconteceram que deixou a semana dele pesada. Lá no trabalho eu tive problema, nossa, meu filho ficou doente, nossa, eu tive uma reunião, e aí, facilmente. E aí a mesma pergunta, na outra sessão. E aí, como é que foi sua semana? Até que foi tranquila. Eu vim até pensando o que eu ia falar nessa sessão, e aí eu pergunto, por que ela foi tranquila? Sei lá, foi tranquila. E aí eu pontuo da importância da gente entender do porquê que ela foi tranquila, do porquê que ela foi boa também. Para que a gente possa, no momento em que as coisas estiverem agitadas, eu ir lá e buscar daquele componente que fez a minha semana ser tranquila para trazer para cá. Ela foi tranquila porque eu consegui me organizar, dividir a tarefa na família, eu não me sobrecarreguei. As coisas lá no serviço estão pesadas, mas eu consegui não levar serviço para casa. A gente precisa desenvolver também para a nossa saúde emocional
entender por que as coisas estão boas, para que no momento que não estiverem, a gente consiga, opa, peraí, deixa eu tentar me organizar, para poder essa semana ficar melhor, porque eu estou me sentindo meio desorganizado. Um exemplo, tá? Então, saiam daqui também com essa tarefa de identificar o porquê das coisas também terem sido boas. E aí a importância do autoconhecimento. Eu trouxe essa figurinha, né, um macaco lá em cima da árvore. Ei, dona girafa, esse rio é fundo? Não se preocupe, macaco. A água só bate no meu pescoço. Para ela estava tranquilo, né? Quantas vezes a gente pega o padrão do que é bom para o outro e tenta se encaixar ali naquilo? A gente acha, rede social contribui muito com isso. E essa comparação que às vezes a gente se coloca, né, achando que o que é bom para o outro é bom para mim, esbarra muito no nosso processo, dificultando talvez esse processo de autoconhecimento, porque eu nem sei mais o que eu quero. Eu só vi que o fulano trocou o carro, agora eu quero trocar o carro também. Mas a meta não era a casa própria? Ah, é verdade, né? Então, nisso a gente se perde. Então, é importante ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. E essa busca, gente, é diária, diária. Diariamente, a gente precisa olhar para si, buscando compreender o que eu quero, o que eu preciso neste momento. O que eu quero é possível, não é? O que eu preciso depende só de mim ou não? Fazer essa leitura é de extrema importância para o nosso equilíbrio. E aí, quando a gente fala no mental, no equilíbrio espiritual também. Porque, a depender do padrão de pensamentos, né, que a gente se mantém ali numa insatisfação constante, olha o desequilíbrio aí. Olha a agitação psíquico e espiritual. Então, o processo de autoconhecimento, ele precisa ser uma dos nossos companheiros diários. Todos os dias acorda, né? A prece. E vai buscando identificar questões, reflexões em cada acontecimento do dia a dia. Num bom dia, né? Ou num bom dia não respondido. Vamos lá. Aqui temos 1, 2, 3, 4 comigo. Amigas que tivemos uma linda oportunidade de participar de um congresso que foi lá em Juiz de Fora, semana passada, quinta, sexta e sábado, sobre saúde, ciência e espiritualidade. Um congresso riquíssimo, assim. Eu fui em 2023 e tive a oportunidade de retornar agora, esse ano. E lá em 2023, quando eu fui, as pessoas me perguntavam assim, e aí, como é que foi? Eu falei, gente, eu voltei tão bagunçada. Quantos estudos, quantas profissionais, assim, extremamente estudiosas, a gente brincava. Eu falei, gente, só de apresentação de currículo são 10 minutos. Tamanho o gabarito das pessoas de estudar, de aprofundar sobre isso. E aí eu vim apresentar aqui também um pouquinho, né, alguns dados que fala muito sobre o tema da palestra de hoje. Falei, não vou deixar, não. Riquíssimo essas informações. Então, vamos lá. Estudos, né, encontraram, na maioria, por isso que eu perguntei aqui quem é da área da saúde, tá? Que talvez faça mais sentido, mas para nós, que não somos da área da saúde, mas que um dia já fomos ou seremos pacientes, tá? Para a gente refletir sobre. Estudos encontraram, em maioria, pacientes interessados que a equipe de cuidados aborde a questão de religiosidade e espiritualidade na sua vida. Então, hoje, a ciência já mostra, eu falo que é um caminho sem volta. Eu fui falar para uns alunos de medicina da Faculdade de Valença, no passado,
eu falei assim, não tem mais espaço para, eu não acredito, eu não acho isso importante. Agora, não é mais questão de opinião, não. É ciência. É ciência e está aí, a gente não tem como ignorar mais. Tá? Da gente ter esse olhar. Então, que a gente possa, enquanto profissionais, a gente trabalhar se capacitando para a gente ofertar isso de qualidade aos nossos pacientes, e que nós, um dia, no lugar de pacientes, que a gente possa ter esse olhar, entendendo que isso é muito favorável no nosso processo de recuperação. Então, o que os pacientes querem? Que os profissionais de saúde, aqueles que estão ali à frente do cuidado, aborde essa questão de religiosidade e espiritualidade. Lembrando, religiosidade e espiritualidade, tá? A gente não está falando de religião e espiritismo nesses estudos aqui, tá? A maioria dos pacientes considera que a religiosidade e espiritualidade está envolvido no processo de cura. Então, olha que dado importante, para que a gente não ignore e que a gente traga isso para a conversa, para conhecimento. Entendimento frequente de que Deus atua por meio dos médicos, como instrumento deles. Nós, espíritas, que conhecemos aí da doutrina, a gente já sabia disso. Hoje, estudos da ciência vêm mostrando isso, e essa ideia das pessoas com relação a acreditar nisso. E que o desfecho final, a instância final do tratamento, do desfecho daquilo, é uma decisão divina, perpassa por uma decisão divina. O que os pacientes valorizam? Gente, isso tudo foi através de estudos, tá? Os pacientes valorizam quando perguntam sobre suas crenças, sobre a sua religiosidade, espiritualidade, como que isso acontece na vida delas. Os pacientes valorizam quando os profissionais de saúde, aqueles que estão cuidando, encorajam e validam suas crenças, demonstrando compaixão e incentivando a esperança realista. Eles valorizam quando são orientados como cuidar melhor de si durante a doença, e aí se fala do acolhimento, da escuta e da orientação a partir daquilo que eles já têm de conhecimento. E quando discutem o impacto da religiosidade e espiritualidade nas decisões médicas. E aí, outros dados, esses para mim assim foram, falei, não tem como eu deixar de apresentar para reflexão nossa, de nós que estamos aqui buscando conhecimento para o nosso processo evolutivo, e para nós, adultos, que podemos contribuir para a vida das pessoas, daqueles que estão ao nosso redor, acolhendo, orientando, e em especial dos nossos pequenos, sejam filhos, sobrinhos, mas esses estudos assim apresentaram dados, a questão da religiosidade e espiritualidade ligado à depressão. Tá? Foi realizado um estudo onde eles fizeram uma revisão sistemática em 272 estudos sobre a relação entre a depressão, religiosidade e espiritualidade. E 63% apresentaram associação significativa entre a religiosidade e a espiritualidade a menores taxas de depressão e sintomas depressivos. Então, de todos esses 272 estudos, 63% apresentaram que as pessoas que relataram e apresentaram uma relação com a religiosidade, a espiritualidade, de alguma forma, elas apresentavam menor taxa de depressão. E assim, do quadro de depressão e também de manejo daquilo, de menor quadro de recaída. Então, olha a fé mostrando para a gente a sua importância no nosso adoecimento físico também, psíquico. Novamente, reforçando que somos seres integrais.
E com relação ao suicídio, foi realizada uma revisão de 141 estudos sobre a relação da religiosidade e espiritualidade e o suicídio, onde 75% apresentaram associação significativa entre a religiosidade e o menor índice de ideação, tentativa e o suicídio consumado. Teve um estudo também que eles pesquisaram durante 14 anos um grupo de 900 mulheres. E eles viram que as mulheres que, de alguma forma, frequentavam, estavam envolvidas com alguma atividade ligada à religião, numa casa, né? Sorvete para criança nesse frio, né? É pai. Essas crianças, eu falei de sorvete das crianças. Essas mulheres, elas apresentavam 6 vezes menos risco, né, menos possibilidade de virem a cometer ou de ter ideação suicida. E com relação a álcool e drogas, né? Uma revisão de 278 estudos, onde 86% desses estudos, né, foi encontrado o menor consumo e abuso de álcool entre os indivíduos mais religiosos. E uma revisão de 185 estudos e 84% encontraram menor uso de abuso de drogas entre aqueles que também apresentavam algum índice de religiosidade e espiritualidade. Eles também apresentaram um estudo, me lembrei os detalhes, meninas, que estiveram lá, onde eles acompanharam jovens a partir de 18 anos, usuários de crack, e que o processo de recaída e de consumo de maior quantidade estavam ligadas às pessoas que relataram não ter uma relação, não ter uma ideia de religiosidade e espiritualidade, e o oposto, né? Aquelas pessoas que apresentaram, que lá na infância foi apresentadas por alguém da família sobre uma religião, que falou-se sobre Deus, a ideia de Deus, essas pessoas tiveram um índice de recaída menor, né? A quantidade de consumo da droga menor, e o índice de recaída, né, dele sair e voltar a usar muito menor diante da ideia de religiosidade e espiritualidade. E aí, né, quando eu falo assim que não tem como mais a gente negar essa relação, está comprovada em números para a gente. Teve um episódio, um relato de caso muito legal, de um estudo que a Vitória, uma doutoranda, ela é psicóloga, ela fez em abrigos, tá, de crianças acolhidas, né, os antigos orfanatos. E aí, nessas instituições, não podem, né, os cuidadores, aqueles que estão à frente ali do cuidado das crianças, eles não podem abordar a questão de religião, porque eles não podem inferir, né? Não, olha só, vem aqui rezar, né, vem aqui participar do culto, eles não podem, tá? Por lei é impedido essa questão. Que a gente até depois debateu sobre possibilidades da gente não reverter isso, mas de trazer de uma outra forma. E aí, no questionário que ela estava aplicando nessas crianças, na entrevista, ela foi percebendo que algumas crianças falavam de Deus, de esperança, de felicidade, de se sentir-se protegida por Deus, de que eles oravam antes das refeições. E aí ela ficou curiosa, falou, gente, os cuidadores não podem falar disso? De onde que as crianças estão vindo com essas ideias, né? E aí as crianças falaram assim, é o fulano, vamos botar, tá? É o José que fala isso com a gente.
E aí ela foi atrás do José, né? E o José já era um adolescente de por volta de uns 14 anos, assim. E aí ela foi conversar. José, você reza com as crianças? Você fala de Deus com as crianças? Ele falou assim, falo. Então, olha ali uma criança, porque ele crê nisso, ele acredita, né? Se a gente para pensar que uma criança que está numa situação de abrigo, para ela chegar a ser retirada do seio familiar, ela traz um histórico aí de sofrimento, seja por negligência, violência, né? Algo significativo. E ainda assim o José, né, traz essa ideia de Deus, que sustenta a esperança dele, que sustenta a alegria dele, e ele não pôde se conter. Ele passava isso para as outras crianças. Eu achei assim tão lindo, né? Em meio a uma pesquisa científica, a gente se deparar com histórias assim, reforçando ainda mais, cada vez mais para a gente, essa ideia de sermos integrais, do quanto isso contribui para o nosso processo. E aí, vamos lá, né? Os profissionais de saúde e a espiritualidade, de que maneira a gente pode trabalhar essa questão? Através de uma ética de não imposição, de não apresentação, mas através de um acolhimento, de uma escuta, do respeito às crenças de cada um, uma escuta sem julgamento, como uma presença terapêutica. Lá até fizeram uma pergunta para eles, né, para os profissionais que estavam apresentando o estudo. E, assim, e quando ele trouxer da crença dele e eu não souber da crença, né? E aí eles falaram assim, pergunte. Naquele momento, pergunte, peça para ele falar, mostre interesse. E aí a gente se colocar no lugar de estudar também a crença do outro, para que a gente possa oferecer com qualidade esse acolhimento. E aí, contribuições da espiritualidade para o paciente, alimentando aí a esperança, uma esperança realista, a resiliência, que é a capacidade da gente se reerguer diante de um desafio, o sentido, o propósito da vida, que é outra questão que, muitas das vezes, novamente, no nosso piloto automático, no nosso modo fazer, a gente não se coloca no lugar de sentir, do ser, para a gente entender qual é o meu propósito, por que eu estou aqui, né? O que eu posso fazer, qual é a minha função diante do conhecimento que eu tenho, das possibilidades que eu tenho, e o melhor enfrentamento do adoecimento. Espiritualidade na saúde mental. Então, só resumindo, que os estudos mostraram que quando se tem a questão da espiritualidade, da religiosidade presente na vida das pessoas, menor índice de ansiedade, menor índice de depressão, maior índice de equilíbrio emocional e um maior cultivo da serenidade para lidar com as questões da vida. E aí, como eu disse, né, a gente vem trazendo a teoria do que é o ideal a gente alcançar, mas é importante a gente trazer também como chegar lá, quais os meios. Como é que eu posso, o que eu devo fazer, onde eu posso recorrer para poder encontrar, Darlene, esse equilíbrio emocional que você está dizendo, né, esse manejo das emoções. Então, vamos lá, a importância da prece. A prece é de graça, não precisa palavras bonitas, não precisa ter local, nem posição, nem de olho fechado, pode ser de olho aberto, pode ser na fila do banco, pode ser esperando na recepção uma consulta, pode ser em qualquer momento. E olha como ela é poderosa, gente. Um fortalecimento emocional, novamente o fortalecimento aí também da serenidade, elevação do pensamento. Lembra que a gente falou de padrão de pensamentos negativos? Como é que está? Meu pensamento, o padrão está elevado, né? Elevado no sentido de estar ligado a Deus, a Jesus, a esperança, a acreditar no propósito das coisas estarem acontecendo.
e reforçando aí o auxílio espiritual. A reforma íntima e saúde, autoconhecimento, olha ele aí de novo. Mudanças de hábitos mentais. Eu tenho uma tendência sempre a esperar o pior. Porque aí, se vier o melhor, aí eu estou tranquila. Gente, olha que desgaste de energia a gente demanda para sempre esperar o pior. Já é um pré-sofrimento. Né? Então, talvez a gente olhar para isso aí como como sendo uma das mudanças de hábitos mentais. O desenvolvimento moral. Como é que está a minha conduta, as minhas escolhas? Eu sou exemplo para aqueles que estão ao nosso redor? E o cultivo da paz interior. O passe, né? Também, novamente, a serenidade, alívio da ansiedade, a redução da irritabilidade, maior clareza mental e sensação de acolhimento e paz. Então, que a gente possa sair do passe e levar tudo isso durante toda a semana. Não só hoje. E amanhã já acordar de novo na agitação. Que a gente possa ser abençoado, né? Banhado de todos esses benefícios que o passe, a água fluidificada nos possibilita, e que a gente possa transmitir isso para o próximo, aqueles que vão cruzar o nosso caminho, família, colegas de trabalho. O evangelho no lar, e ficou ali em cima. Um ambiente mais, possibilita um ambiente mais pacífico, redução de conflitos, fortalecimento dos vínculos familiares. Darlene, mas, nossa, eu chamo meu marido, aí ele nunca quer. Faz eu e as crianças, mas ele nunca. Continua. Continua a fazer e continue a convidar, sem imposição. Tá? E sem cara feia depois. O que foi? Nada. Porque a gente é boa nisso, né? Mulheres são boas nisso. Nada. Você também não fez o culto? Não, continua. Uma hora ele vai passar atrás, vai dar uma olhada assim. Uma hora ele vai sentar. Vai falar, o que você pensou nisso? Não quero falar, não. E daqui a pouco ele, quem sabe, não está ali discutindo, estudando junto. Né? O desenvolvimento do diálogo e da compreensão. É o momento da família ali. Com o amparo, né, dos mentores espirituais, dos espíritos de luz, talvez momentos de encontros, né, de familiares já desencarnados, sempre fortalecendo aquele lar, aquele estudo, aquele ambiente. E práticas espirituais do cotidiano. Prece, evangelho no lar, meditação e reflexão, vigilância dos pensamentos e exercício da gratidão. Faltou o O aí da gratidão. Então, a gente ser grato pelas coisas que acontecem. Lembra que eu falei da gente identificar o que é bom? Talvez seja um exercício de gratidão aí. A semana foi tão tranquila. Hoje, almoçando, a gente terminou de almoçar, minha filha fez assim, obrigada, Papai do Céu. Então, a gente ser grato pelaquela refeição, a gente ser grato pelo trabalho, por mais que às vezes a gente esteja enfrentando ali alguma dificuldade, mas obrigada. Obrigada por ter sido útil. Então, a gente exercitar a gratidão nos traz também grandes benefícios aí e contribui no nosso processo evolutivo. Vamos lá, uma mensagem para a gente ir finalizando. Deus jamais nos abandona. Seu amor se manifesta no amparo invisível que sustenta a nossa alma, mesmo nos dias mais difíceis. Quando tudo parece silêncio, o Pai continua falando através da esperança que renasce, da força que reaparece e da paz que lentamente volta ao coração. Joana de Ângeles nos ensina que o amor divino é terapia para a alma ferida, luz para a mente atormentada e caminho seguro para a renovação interior. Emmanuel recorda que Deus não nos pede perfeição imediata, mas esforço sincero no bem.
O amor de Deus nos alcança além das nossas imperfeições e nos convida diariamente ao recomeço. Somos espíritos em aprendizado, filhos infinitamente amados, destinados à luz, à paz e à evolução. E o Chico, com essa frase linda dele, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo recomeço, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, nunca é tarde para a gente colocar um ponto de partida. A partir de agora, eu quero mudar hábitos. Ah, mas como é que é o ditado? Não sei que lá, velho não aprende truque novo. Como é que é esse ditado? Enfim. A qualquer momento é o momento de recomeçar e criar novos hábitos, sim. Tá? A gente não... eu uso esse verbo rebobinar. Quando é paciente adolescente, eles ficam assim, ó, não entende. Aí eu tenho que saber ainda mais ou menos a idade do paciente para poder entender. A gente não rebobina a nossa fita, volta lá atrás e faz de novo, né? Não apaga. Mas também não quer dizer que aquilo que aconteceu lá atrás e que me traz dor, precisa me trazer dor o resto da minha reencarnação, né? E não é porque eu errei grande parte da minha vida, fiz escolhas ruins, mantive padrões de pensamento, comportamentos inadequados, que eu preciso finalizar. A tomada de consciência é o ponto de partida, junto com o desejo de. E olha quantos recursos que nos ajudam para isso, para alcançar isso, para a gente caminhar em prol disso. Nós não estamos sozinhos. O tempo inteiro Deus, né? E através de todas essas ferramentas que Ele nos abençoou. Algumas bibliografias aí como possibilidade de estudo. Gostaria de agradecer, mas tinha um slide que mostrava sobre pontos que a gente tem como recurso também, tá, gente? Não saiu aqui na apresentação. Vamos lá, o acolhimento fraterno. Toda casa espírita apresenta, né, oferece o acolhimento fraterno. E que a gente possa, no nosso dia a dia, quando a gente fizer a nossa prece, a gente pedir a Deus a oportunidade de ser instrumento do amor dele na vida do próximo. Então, a gente pode acolher o tempo inteiro as pessoas, né? Isso não quer dizer que eu tenha que estar capacitado para lidar com a dor dele, tá? Que eu tenho que dar conta da solução do problema dele. Mas eu encaminhá-lo, né? Um acolhimento fraterno na casa espírita, ou se assim não for a religião dele, né? Incentivá-lo a buscar segundo a crença dele. Outro ponto que eu tinha colocado era a questão do CVV, tá? Que é o Centro de Valorização à Vida, que ele funciona 24 horas. É 188, não é? O número? Confere aí para mim, por favor. Eu tinha feito um slide disso, CVV. Acho que é 188, tá? É ligação, são pessoas treinadas para esse acolhimento de prevenção, né? De valorização à vida, prevenção ao suicídio. E a ajuda profissional, né? Os médicos, psicólogos, terapeutas, que são instrumentos aí do amor de Deus aqui na Terra, que são capacitados. A gente, novamente, não estamos sozinhos, não precisamos... 188, né? Obrigada. Não precisamos querer e achar que temos que dar conta sozinho. Tá? Apertou, está doendo. Então, vamos buscar recursos para isso. Ok? Muito obrigada por essa oportunidade e que possamos sair daqui com o coração quentinho, sintam-se acolhidos, tá? Na necessidade, na dor de cada um, que cada um aí sabe, na certeza de que Deus, somente Ele sabe o que é melhor para nós e confiar.
ter a fé no nosso processo evolutivo, na nossa recuperação de enfermidades físicas, psíquicas e espiritual. Obrigada, gente. A gente que agradece, né? Quanto aprendizado em menos de 1 hora. Obrigada, Darlene. A Darlene fazendo a palestra e o vídeo passando, uma imagem de Jesus com alguém, né, no colo dele, né, encostadinho nele ali. E eu pensando, vocês não vão nem imaginar, a gente foca muito naquilo que a gente não tem, como ela falou. Não é isso? Aí a imagem de Jesus passa o que para a gente? Muitos falam assim, Jesus morreu por nós, mas a gente esquece de falar que ele viveu por nós. Viveu com seus exemplos maravilhosos, quanto amor, quanta caridade, quanta coisa boa, quanta palavra, quantas bem-aventuranças. Então, que a gente foque na vida de Jesus sobre nós, e não sobre a morte dele na cruz. Tá bom? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, os nossos mentores, os mentores desta casa, Emmanuel. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui, agradecidos pela oportunidade do aprendizado. Agradecidos, Senhor, por Tu ter vindo nos dar o exemplo. Quanta gratidão, Senhor, quanto amor, quanta benevolência. Muito obrigada. Que cada um de nós que está aqui possa estar recebendo tudo que veio buscar. A paz, a saúde, o amor, a paciência, que a gente possa deixar de lado o orgulho e o egoísmo e focar mais na caridade e na humildade, assim como o Senhor nos ensinou. Que possamos voltar ao nosso lar em segurança. Muito obrigada e que assim seja, graças a Deus. Peço que permaneçam sentados, tá? Quem for tomar o passe e quem for aplicar também o passe, que se encaminhe para a sala. Tá ok? Muito obrigada, boa noite. E que na próxima semana a gente possa ver a casa também tão linda com a presença de vocês. Muito boa noite.